Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Apanhei. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal em Ciência. Ao longo dos anos, Cabo Verde tem sido fustigado por uma doença que matou muita gente e causada por um ser tão pequenino, um mosquito. Mas a história começa a mudar. Desde 2024, Cabo Verde foi certificado como um país livre do paludismo. Mas essa é uma meta ou o início de uma caminhada? Será que podemos fazer mais do que isso? Esse certificado demonstra que quando é investido na saúde pública do país e há uma preocupação no bem-estar da população, conseguimos alcançar metas interessantes ou pontos interessantes. Hoje vamos falar com o investigador cabo-verdiano Adilson de Pina. Ele vai nos explicar e tentar nos ensinar um pouco mais sobre esse certificado, o que é que Cabo Verde tem feito, o que é que vai ter que fazer mais para alcançar metas ainda maiores. Também ele vai nos explicar um pouquinho mais sobre a sua vida, a sua visão também sobre a ciência cabo-verdiana hoje e no futuro. Venham conhecê-lo. É uma honra enorme em ciência saber e falar com o Adilson, que para nós é um exemplo. Temos acompanhado há muito tempo o seu trabalho e damos parabéns desde já, porque tem feito por Cabo Verde, não só falando por Cabo Verde em si. Para quem não acompanha o Adilson, ele tem feito um trabalho espetacular quando falamos da malária e do controle dessa doença em Cabo Verde. Ele mesmo vai nos explicar um pouco mais. Mas desde antes de qualquer coisa, queremos conhecer o Adilson. Quem é o Adilson? De onde é que veio o Adilson? Muito obrigado, caro Fredson, por esta oportunidade, pelo convite e também por estar cá. Bom. Certamente vai ser um momento bastante relaxante para a gente falar, descontraído e conhecer um bocadinho mais aquilo que tenho feito em Cabo Verde e não só. Bem, eu sou Adilson de Pina, sou natural do município de São Filipe, na Ilha de Fogo, Campana de Cima, Campana Riba, uma zona bastante rural no meio do nada, onde cresci, no meio de 4 irmãos, depois 5 irmãos, só irmãos, não é irmãs. Crescemos com a nossa mãe, nós os 4, o quinto veio anos depois. Fiz em Campana de Cima o ensino básico, depois fiz em São Filipe o liceu, terminei em 2003 e segui para Lisboa, onde fiz a licenciatura em Biologia na Faculdade de Ciências. Já em Lisboa comecei, aliás, antes de ir para Lisboa, terminando o 12º ano, o que é que eu vou fazer, o que é que eu quero ser, aquela pergunta que sempre existe, o que é que vais ser quando fores grande? E com alguma dificuldade, na altura, o objetivo principal, o maior sonho era fazer medicina, não sendo possível fazer medicina, com alguma orientação da professora de Biologia que eu tinha na altura, escolhi Biologia. A Biologia da FCUL parecia-me bastante interessante, porque tinha Biologia, mais Biologia Ambiental, mais Biologia Molecular, que são aqueles 2 anos gerais de Biologia, e depois os 2 últimos anos de alguma especialização. Quando fala da professora em São Filipe? Em São Filipe, a minha professora de Biologia, Goretti Pires. Quem seria essa professora? A professora Goretti Pires, a bióloga, professora de Biologia, bastante conhecida na altura, e influenciadora também. Fez um bom trabalho também. Em Lisboa, comecei os 2 primeiros anos, Biologia, geral, muita coisa, com alguma dificuldade, mas também muitos desafios, até porque eu fui muito tarde, só cheguei a Lisboa em novembro. Esse é o grande problema. Hoje as coisas são bastante avançadas, melhoradas, mas na altura, só para ter noção, era tudo via fax, as candidaturas, não existiam e-mails, inclusive na ficha de candidatura só havia disponibilidade para introduzir o número de telefone fixo. Não haviam telemóveis, 2003, já não sou assim, muito jovem. Mas enfim, fui para Lisboa, fiz Biologia os 2 primeiros anos por tronco comum, já no 3º ano escolhi Biologia Ambiental. E em Biologia Ambiental comecei a ver muitos peixes de Cabo Verde, professor de Ictiologia, tinha lá aquelas coisas interessantíssimas. Se claro, isso me interessa. Mas depois foi na altura em que começou as faculdades, as universidades começaram a introduzir o processo de Bolonha. E já no 4º ano, também as universidades criaram mais mestrados. A FCUL criou um mestrado bastante interessante, que é a Biologia Humana e Ambiente. Enquanto eu estava no 4º ano, abriu-se pela primeira vez o mestrado, a primeira turma, e nós tivemos algum contato com esses alunos do mestrado. E aí conheci uma colega de Angola, que foi apresentar um seminário sobre o paludismo.
E eu disse, epá, é isso que eu quero. Oh. Não consegui ser médico, mas afinal tenho aqui uma colega também que não é médica, mas que está a trabalhar na área da saúde. Da saúde. Epá, aquilo motivou-me bastante e terminando o seminário, fui logo para falar com a professora, coordenadora do mestrado, e ela disse-me, tens o nosso apoio, como aluno interno, tens a facilidade e faz a candidatura, e eu fiz. E logo de seguida, terminei o meu 4º ano, fui logo para o mestrado, e o bom é que por ter feito a licenciatura de 4 anos, já tinha créditos suficientes que equivaleriam a alguma parte do mestrado. Então eu já fiz o mestrado, o segundo curso, aliás, a segunda turma do mestrado em Biologia Humana e Ambiente já fiz em 1 ano e meio, porque já tinha muitos créditos. E por sorte conheci uma colega cabo-verdiana, a doutora Joana Alves, que hoje já reformada, que trabalhava com o paludismo em Cabo Verde, estava no Instituto de Higiene e Medicina Tropical, e através desta colega de Angola pus-me em contato com ela. A intenção era trabalhar sobre o paludismo em Cabo Verde, que ela estava a fazer doutoramento e tinha amostras suficientes dos mosquitos, seria possível, mas foi na altura que aconteceu a epidemia de dengue, 2009-2010. Em algum momento a doutora Joana veio para Cabo Verde, perdemos o contacto, não consegui, e ali então eu fui para o Instituto de Higiene e Medicina Tropical trabalhar com o professor Henrique Silveira, o famoso Henrique Silveira, todo mundo conhece, o meio dos estudantes cabo-verdianos passam pelo Instituto e HMT. Fiz lá o mestrado, aliás, a parte prática, a pesquisa sobre a resposta de Plasmodium berghei, que é uma das espécies do paludismo, portanto, a resposta imune do Anopheles a esta espécie de Plasmodium. E foi ali que fui ganhando portanto, esse bichinho por malária, aquilo que eu queria fazer, foi muito bom. Aí terminei o mestrado em Lisboa, na Faculdade de Ciências, com a professora Diodala Dias. E o mestrado tinha esta componente, a parte de parasitologia, entomologia, biologia forense, e era uma coisa, biologia humana e ambiente, muito interessante. Voltei para Cabo Verde logo após a dengue. Portanto, o Ministério da Saúde, com o apoio da OMS e outros parceiros, era necessário ter alguém formado na área de entomologia médica, que nós não tínhamos. Eu saí de Lisboa, vim para Cabo Verde. Aliás, já em Lisboa também tive outros contactos, soube que havia um mestrado, na altura feito pela Universidade de Montpellier, França, em Benin, com colaboração da Universidade da Meika Alavi. Saí de Lisboa, passei por Cabo Verde e fui para a África. A primeira viagem para a África, fui fazer o segundo mestrado em entomologia médica, era o mestrado Master 2 francês, em entomologia médica veterinária, e aquilo era muito intensivo, de setembro a dezembro a parte teórica e depois a parte prática de janeiro a julho. Era um nível 2, o Master 2 francês. Aí fui para Martinique, onde ainda hoje continua a ter problemas da dengue, dos mosquitos Aedes aegypti. E em 2011 voltei definitivamente para Cabo Verde, e desde que eu voltei comecei a trabalhar diretamente no Programa Nacional de Luta contra o Paludismo, no Ministério da Saúde, e depois em 2012 passei cá para o CCS-SIDA, que é o recipiente principal do Fundo Global para o VIH, tuberculose e malária, onde nós temos aqui o programa de malária desde 2012, e tenho estado aqui na implementação, no segmento da gestão do programa de malária em Cabo Verde, e com isso nós conseguimos chegar a essa certificação, mas mesmo estando aqui ainda fui fazer um terceiro mestrado em saúde pública, na UniPG, nós fomos cobaia da primeira edição do mestrado, mas correu muito bem, e ao mesmo tempo fiz o doutoramento em saúde pública com a Universidade de Cheikh Anta Diop, portanto desde 2002 terminei o doutoramento, e tenho estado aqui depois de 2002, mas desde sempre focando aqui na eliminação do paludismo, com muito trabalho, pesquisa, investigação, gestão do programa, formação e colaboração internacional, e fazendo também alguma pesquisa em colaboração com o Instituto Nacional da Saúde Pública, dando algumas aulas nas universidades e alguns projetos internacionais de colaboração, porque estando neste mundo de ir e vir, a gente acaba contactar com muita gente, e Cabo Verde está na moda e há sempre contatos, pedidos de colaboração com Cabo Verde, porque nós temos, Cabo Verde, eu digo, é um mercado fértil a nível de investigação, temos muito para dar e é preciso criar e desenvolver esse espírito de pesquisa, e o país está preparado, e acho que neste momento já temos pessoas também com capacidade para tal. Não foi por acaso que viemos aqui, ó. Aprendemos. Ok, já vimos que o caminho foi longo, mas Cabo Verde também teve um caminho longo, na qual agora temos algo muito bom para falar. Desde 2024 estamos livres da malária. Essa informação que foi passada na TV. Conta-nos como é que se haverá disso, como é que chegamos lá. Foi uma longa jornada desde a colonização do país. Não é bem livre. O país foi certificado como um país assim, livre do paludismo
ou seja, conseguiu a eliminação. Mas isto significa o quê? Que o país deixou de ter os casos locais do paludismo. Ou seja, uma pessoa que está em Cabo Verde não contrai a doença aqui, no país. Mas de todo, nós estamos de todo livre porque há muita mobilidade, há muita gente a vir de fora, portanto a doença continua a entrar, inclusive nós continuamos a registrar os casos importados bem de fora. Em 2024 tivemos 55 casos e os casos continuam aqui no país. Os autóctonos não... Temos tido alguns casos introduzidos, que são aqueles casos que acontecem no país a partir dos casos importados. Mas são situações pontuais que são muito bem identificados e investigados. Como é que o Cabo Verde conseguiu o caso chegar? Nós, desde a colonização, Cabo Verde começou a ter os casos do paludismo que vinham com os escravos. E houve um momento nos anos 40, 50, em que mais de 50% dos internamentos eram devidos a casos de paludismo. Nos anos 70 e 80, por 2 vezes, nos anos 70 por 5 anos, conseguiu-se também interromper essa transmissão local. E nos anos 80 por 3 anos consecutivos. Só que no momento, tanto o país como a OMS não fez esse trabalho de certificação. Nós continuamos a ter casos, desde que estou no programa desde 2011 e 2012, sempre tem havido casos, tem sido variado entre os casos locais e os importados. Às vezes, anualmente temos mais casos locais, mas há anos em que tínhamos mais casos importados. Mas os últimos, se calhar falando aqui nos últimos 10, 15 anos, se calhar 15 anos tem sido muito interessante, porque desde 2010 começámos a ter poucos casos locais. Em 2016 tivemos 73 casos locais e em 2017 tivemos aquele pico, a epidemia, com 423 casos locais. Mas o critério da pré-eliminação era sempre ter menos de um caso por 1000 habitantes. Ou seja, mesmo em 2017, com os 423 casos, tendo Cabo Verde uma população por volta de 500 mil, nós estávamos abaixo do limiar, estávamos dentro daquele parâmetro. Mas em 2017 o país, o Ministério da Saúde, fez um excelente trabalho com o apoio do OMS, fez a revisão do programa, faz aquela revisão pós-ação, que é a revisão após a epidemia, avaliou-se todos os componentes da doença e apostou-se em 2 áreas muito essenciais, 2 ou 3, que é a questão da luta antivectorial, que é a luta contra os mosquitos, visitar as casas, ir aos lugares onde há mosquitos, adaptar as intervenções, porque nós fazíamos uma única pulverização após a chuva, mas aí passou-se a fazer 2 pulverizações e fazendo uma pulverização já no mês de maio, antes do período chuvoso, ou seja, se conseguimos eliminar a maioria dos mosquitos adultos antes da chuva, quando chover a probabilidade de ter mais mosquitos portanto, será reduzida. E apostou-se também muito na questão da gestão de casos, ou seja, aquilo que é o diagnóstico, o tratamento, o seguimento. Uma pessoa que procura qualquer estrutura de saúde hoje em Cabo Verde, automaticamente, se tiver sintomas, estiver dentro daquele critério, é-lhe testado para malária, paludismo, existem testes, e se o caso for positivo, automaticamente a pessoa é convidada a fazer o tratamento hospitalar. Não é obrigatório, mas é convidado. A pessoa é convidada no sentido de ajudar o país, também de proteger a comunidade, a família, a população. Portanto, o tratamento é hospitalar e o medicamento é dado na hora à pessoa. Isto permite, portanto, garantir que a pessoa está a ser medicada e que faz efeito. A pessoa só deixa a estrutura hospitalar quando é confirmada o tratamento. Portanto, faz o tratamento, sai e depois, até 28 dias, semanalmente, a pessoa é seguida pela Delegacia de Saúde, convida a pessoa, vem, faz o teste, que é para podermos garantir este tratamento. E também toda a questão gestão ambiental, melhoria de intervenções ambientais, aqueles pontos mais críticos, mais específicos, também a questão da própria sensibilização da população, mobilização e parcerias com outras entidades não saúde. É um trabalho em equipa de uma forma... É um trabalho multissectorial, intersectorial, de equipa de toda a gente, porque se for só para a saúde a gente não consegue lá chegar. Imagina as questões ambientais, as questões das águas, que nós temos muitas vezes, temos grandes reservatórios de água que não são que não dependem da saúde, está a ver? A questão comportamental das comunidades, a questão do lixo, o comportamento no período chuvoso, a questão de ter redes nas janelas, portanto são vários domínios, são vários determinantes para esta doença que não dependem só da saúde. Nós até fizemos a sensibilização, damos a nossa cota à parte, a colaboração, a pulverização, o tratamento dos mosquitos, mas é algo também que a população tem a sua cota à parte, e quando digo população também digo aos outros parceiros, as escolas, na educação, na sensibilização, no ensinar das crianças como identificar as larvas de mosquito, porque para nós o mais importante para uma comunidade, e se calhar nós temos várias espécies de mosquitos,
Em Cabo Verde temos pelo menos 13 conhecidas. A comunidade não tem que por si saber conhecer. Se souber, ótimo. Mas não tem que conhecer a espécie da mosquita. A comunidade tem que saber que não pode ter mosquito em casa. Pois é o básico. É o essencial. Porque nós sabemos, há mosquitos que transmitem doenças, há mosquitos que não transmitem, e nem sempre nós conseguimos identificar esses mosquitos. Até porque, exemplo, nós falamos aqui do mosquito, o vetor da malária, é um complexo de espécies. Nós em Cabo Verde temos apenas aquela espécie, mas não significa que não poderemos vir a ter outra espécie. Hoje em dia, com globalização, os mosquitos vêm de avião, vêm de barco. Ou não. Existe o risco com as alterações climáticas, portanto é interessante e é muito importante, e cabe também a nós, às comunidades, às famílias, ter esta quarta parte, esta noção de que cuidar da saúde também é minha responsabilidade, e evitar picada de mosquito é a responsabilidade de cada um. Podemos dizer que a população em si tem a noção do que foi alcançado com esse diploma, esse reconhecimento? Ou Penso que sim, mas pode-se fazer ainda um bocadinho mais. Nós temos algum estudo, temos um estudo CAP que nós fizemos recentemente, percebemos que ainda existe algum, chamamos de gap ou misunderstanding, ou seja, falta ainda, temos aqui ainda espaço para melhorar o conhecimento sobre a doença e sobre aquilo que é a eliminação. Para Cabo Verde, nós temos uma situação de saúde bastante avançada, portanto, se calhar isto é mais um ganho para o país, mas que não é de todo muito bem reconhecido, bem visto, porque já estamos no nível superior. E quando nós participamos em eventos internacionais, sobretudo em eventos relacionados à doença, os países ficam boquiabertos quando nós falamos de eliminação do paludismo em Cabo Verde. Imagina o continente africano, países endémicos, não ter paludismo é algo inalcançável, é inatingível. Mas também a própria OMS define isto como uma forma de motivar os outros países, de motivar os parceiros, de mostrar que é possível. Após Cabo Verde, já veio o Egito, que foi também certificado recentemente, e o último país, após o Egito, houve outro país também que foi certificado, e isso demonstra também o compromisso dos países, o compromisso da OMS e também uma motivação para os demais países para aprenderem com esses países, como lá chegar. Conseguimos ver quando há um interesse pela saúde pública e da população, alcançamos coisas que parecem inatingíveis. Certo, e a questão da malária é um exemplo, porque a malária está muito associada à pobreza. É uma doença conhecida como doença da pobreza. Isso implica o quê? Implica ter pessoas com certo nível socioeconómico, até porque nós, quando vamos ver os países endémicos, as pessoas mais ricas não sofrem tanto com a doença. Porquê? Mesmo tendo a doença, conseguem ter acesso à saúde imediatamente numa clínica privada, porque conseguem pagar e lá chegar. Portanto, significa, muitas vezes nos países, é a questão socioeconómica, é a questão do acesso à saúde em si, mas também é a questão da educação, compreender que os sintomas que eu tenho, os sintomas devem ser tratados numa estrutura hospitalar. Muitas vezes as pessoas não entendem isso, é apenas uma malária, o próprio comportamento, a própria situação social leva muito tempo, muitas vezes é muito distante de uma estrutura de saúde, o acesso à estrutura de saúde em si, o tempo que eu vou levar, aquilo que eu vou ter que pagar e o acesso ao medicamento, muitas vezes chega a uma estrutura de saúde em vários países, não há medicamento, mas o medicamento está à venda na porta, na saída, portanto, é a questão ambiental, ou seja, são vários fatores, e são fatores que Cabo Verde, nessas várias áreas, o próprio desenvolvimento do país, portanto, ajuda. Não é só a saúde em si, a situação socioeconómica, social, educação, portanto, todos estes todo o ecossistema já vai alcançar isso. Todo o ecossistema, portanto, contribui para tal. Bom, quando falamos da malária, temos boas informações e as notícias são boas. Mas em relação às outras, por exemplo, como a Zika, por exemplo, que passou um tempo, foi um problemão quando começamos a ter alguns casos. E como é que estamos? É assim, Cabo Verde, essas doenças, as novas doenças, ou então, se calhar não são assim tão novas, porque mesmo muitas vezes nos grandes eventos discute-se a situação dessas doenças nos países africanos, porque em África a maioria dos casos febris que aparecem nem sempre são testados, portanto, é febre, é malária, dá-se o tratamento. E nos últimos anos reparou-se que começou-se a testar para outras coisas e começou-se a encontrar esta questão da investigação, o espírito investigativo dos próprios clínicos. Isso leva-nos àquela questão que, será que a dengue e zika só agora que está a chegar ou estava a ser negligenciada, essas doenças? Nós tivemos os primeiros casos da dengue em Cabo Verde em 2015, 2009, 2010, peço desculpa, a dengue, depois a zika 2011,
9 e 10 foi dengue, 2015 e 16 foi Zika e terminamos agora recentemente uma nova epidemia, 2023, dengue. Os mosquitos da dengue, nós temos informações do trabalho que nós fazemos, sobretudo com o Laboratório de Epidemiologia Médica do NSP, que eu colaboro com os colegas, temos algumas pesquisas. O mosquito da dengue está presente em todas as ilhas do país, todos os municípios. O que significa que o mosquito sempre já cá esteve. Nós nunca tínhamos o agente etiológico. Portanto, dengue, zika, o vírus... A presença do mosquito não implica ter a presença da doença. Exatamente, porque sabemos que é um trio. É o mosquito, é o agente etiológico, o parasita ou vetor e é o homem. Nós podemos temos que ter essas três condições. Quando falamos aqui no homem também, temos que ter em conta depois um quarto interveniente, que são as questões ambientais. Está bem. Portanto, as questões ambientais vão influenciar o comportamento, o ciclo de vida do próprio mosquito, a própria capacidade de transmitir a doença, a capacidade vectorial, a competência vectorial, portanto, estão interligados às questões ambientais, uma é genética, outra é ambiental. A questão comportamental do homem também tem aqui um papel importante, porque nós podemos até ter o vetor e temos o parasita, o vírus, mas se estivermos bem protegidos e não formos picados pelo mosquito, se conseguimos ter esta barreira, portanto, deixamos de ter doença. É preciso que esses quatro fatores estejam coadjuvadas e que funcionem, porque mesmo há doenças outras que nós não temos no país, exemplo, se nós formos falar na chikungunya, a febre amarela que já tivemos, mas graças a Deus temos a vacina, nos outros tipos de vírus e parasitas, nós temos aqui o vetor, portanto, é evitar que o agente etiológico seja introduzido no país e, caso for introduzido, o foco até agora, em algumas situações, é trabalhar sobretudo o controle dos mosquitos, o comportamento humano, para que os mosquitos não estejam na densidade, ou seja, naquela quantidade tão alta para aumentar o risco de transmissão, porque nós mosquitos também nunca vamos deixar de ter. A importância do trabalho da população. Da população, das instituições, do controle dos mosquitos a nível no ambiente. Quando falamos agora da ciência em si, o que é que podemos fazer um pouco mais em termos de investigação nessas áreas? Todas essas áreas, aquilo que eu disse no início, são áreas férteis no país. Nós já temos aqui no país um laboratório de entomologia médica do Instituto Nacional de Saúde Pública, com uma boa capacidade a nível de equipamentos para fazer vários estudos, mas ainda há coisas que nós não conseguimos fazer no país. Temos outra dificuldade ainda, que é a nível de recursos humanos, e aqui entra aquela questão do papel do investigador, da ciência, da investigação em Cabo Verde, porque eu costumo dizer, com alguma reticência, posso até estar errado, mas nós em Cabo Verde não temos investigador no sentido em que, a nível legal, não temos. Não existe a carreira de investigador no país. Por acaso... não existem... Está-se a trabalhar... Dedicado somente àquela... Exato. Até porque não há um enquadramento legal. Nós não temos aqui nenhuma instituição que contrata uma pessoa como investigador. Não há um professor, ele é professor. Não há um As universidades contratam pessoas como professores universitários. Agora, dentro da universidade, vai desempenhando, e a própria universidade tem este caráter. E cabe às universidades também trabalhar junto com o governo, está-se a trabalhar nisso ainda. Mas, por aquilo que eu sei até agora ainda, não temos a legislação da carreira do investigador. E instituições que contratem pessoas como investigadores. Pelo que eu saiba, ainda não há. Está-se a trabalhar na lei, está-se a trabalhar nisso há já alguns anos. Já existe uma agenda de investigação que o próprio NSP trabalhou com as universidades, e o próprio Ministério da Educação, nos últimos anos, até tem havido calls para a apresentação de propostas de investigação, mas acho que o essencial aqui é isto, temos que ter legislação, temos que ter normas, leis, que diz, um investigador em Cabo Verde começa aqui, vai passando, vai evoluindo. O contrato inicial tem que ser X, Y e Z. Há muita gente neste momento, eu digo, os colegas da minha geração, exemplo, no CV tenho lá vários colegas que nós estudamos juntos em Lisboa, na própria faculdade, mas também noutras universidades. Os colegas que fizeram os doutoramentos com PGCD, há muita gente nesta área. E digo nós porque eu não estou na universidade, mas também sei que há vários projetos que vieram para Cabo Verde através desses colegas do PGCD. Eu pessoalmente tenho conseguido trazer alguns projetos também juntamente com o Instituto Nacional da Saúde Pública, projetos financiados com algum dinheiro. É possível trazer esses projetos, mas é preciso criar aqui este enquadramento. Uma pessoa que consegue trazer um projeto, um financiamento exterior,
Aonde é que vai alocar esse projeto? Tem as instituições, mas alocando esse projeto à instituição, o que é que isso vai significar na carreira da própria pessoa? Não é chegar ao final do projeto, acabou, agora vou ter que buscar outro projeto, mas o que é que isso vai significar para a minha carreira profissional? Hoje eu estou neste nível, consegui trazer este projeto de X, mas e amanhã eu poderei trazer um Y. É preciso esta legislação. Nesta área da saúde, nós temos muito por fazer. Aliás, a própria certificação da eliminação do paludismo exige muito trabalho. Neste momento, nós temos que garantir à OMS e aos parceiros que não há casos de paludismo no país. Mas para garantir isso, não é só ir à estrutura de saúde e verificar os testes que são feitos são positivos ou não. Sim. Nós temos que ir à comunidade pesquisar. Ou seja, tem que haver aqui muita investigação científica para comprovar de que, de facto, o país não está a ter casos de paludismo na comunidade. Então, todo um trabalho para manter o nível que se atingiu. Exatamente. Se calhar, não só o nível, porque o nível atingido é o nível básico, mas agora há muito mais desafio, porque nós não temos caso. Então, o comprovar que não ter caso exige muito trabalho. Muito trabalho. Uau. Outra parte que exige muita investigação, que nós estamos a fazer algum trabalho com um laboratório de tecnologia médica do INSP e tentámos aqui trazer uma colaboração internacional. Nós até tivemos um projeto aqui, o Target Malária, é a parte da entomologia. Nós temos esses mosquitos em várias ilhas, em todas as ilhas, a nível do paludismo, umas ilhas com mosquito, outras sem mosquito, mas vai aparecendo novas informações. É preciso estar sempre a fazer esse update dessas informações do mosquito, onde estão os mosquitos, mas também é preciso conhecer o comportamento desse mosquito, é preciso saber se esse mosquito é capaz de transmitir ou não a doença. Por exemplo, nós temos os últimos casos de paludismo nos últimos 100 anos, mais ou menos por aí. Mas se formos ver, sobretudo a partir dos anos 80 até a data, nós só temos casos em Santiago e Boa Vista. Só tivemos casos locais em Santiago e Boa Vista. Em Santiago, em zonas muito específicas. E a questão que se põe é, por que exemplo nós não temos tido casos em São Vicente, em Santo Antão, nas Ilhas do Norte e nas outras ilhas? E essas outras ilhas também sempre têm tido casos importados. É preciso entender porque que esses mosquitos dessas ilhas não conseguem não transmitiram a doença. Será que não conseguem? Será que já perderam essa capacidade? É preciso entender também a questão da própria genética desses mosquitos, a variedade genética. Imagina, um mosquito da praia certamente não é o mesmo mosquito da Brava, de Santo Antão. Mesmo aqui em Santiago, o mosquito da praia certamente não é o mesmo mosquito de Tarrafá. Temos microclimas diferentes, temos as barreiras, as montanhas, portanto é preciso entender não só a parte da própria ecologia, o espaço ambiental onde o mosquito está, mas a parte genética e o risco, a probabilidade desses mosquitos transmitirem uma doença ou não. E mesmo a nível dos mosquitos de Aedes aegypti, que é o que transmite dengue, nós temos tido no último ano 2 espécies portanto, 2 estirpes, dengue 1 e dengue 2, mas sabemos que tem o 4, tem o 5, tem o 3, tem o 4, até já se fala no 5º estirpe. Temos a chikungunya, temos a febre amarela, temos a zika. Há já alguns estudos feitos pela Universidade de Jean Piaget, pelos colegas, a tentar entender qual é a capacidade desses mosquitos em transmitir outras doenças. Tudo isso é investigação. Ou seja, a nível dessa doença transmitida por mosquito, o facto de termos aqui ilhas, barreiras geográficas, temos um espaço, um mercado muito grande para estudar muito bem e entender. E hoje em dia até já se faz, exemplo, aquilo que eu estava a dizer do gene Target Malária, mosquitos geneticamente modificados. Já se trabalha muito nisso. E há países que já fizeram lançamento, Burkina Faso, o Brasil. Para isso, nós começámos com um projeto em Cabo Verde, mas depois, chegando à eliminação para a malária, não foi possível lançar com o projeto. Mas e o facto também de sermos ilhas, isto constitui aqui um laboratório natural. Agora, é preciso 2 coisas, essencialmente. Criar equipas de investigação, pessoas que pensam no assunto, que vão ao mundo concorrer com os projetos internacionais, trazer dinheiro, porque o país não tem dinheiro ainda. O país ainda não consegue investir na investigação. É preciso criar aqui essa sinergia, ter equipas de investigação com líderes, com PIs, que vão concorrer, porque, exemplo, Cabo Verde não consegue concorrer com o Senegal, aqui ao lado, onde temos grandes professores académicos, investigadores de renome. Imagina Cabo Verde apresentar uma proposta de investigação em que os próprios financiadores, mas eu não conheço essa pessoa, vou ver o currículo da pessoa,
não se compara com um catedrático do Instituto Pasteur da Universidade Cheikh Anta Diop de Senegal e por aí fora. Portanto, temos aqui que preparar. Mas o contrário também pode acontecer. Mas afinal Cabo Verde tem conseguido bons resultados. Sim. Eliminou o paludismo. Já teve situações de dengue, mas conseguiu combater. Está a ver? Portanto, temos aqui também as nossas vantagens que precisamos vender. Mas para isso temos que ter equipas e pessoas que estejam à altura para concorrer a esses grandes que nós costumamos ter. A principal desvantagem é se falar a língua inglesa, porque tudo vem em inglês. E não só a língua inglesa, mas também ter evidências, dados que justifiquem as intervenções, ou seja, dados, informações que justifiquem o dinheiro que nós vamos pedir, porque a investigação é isto. Tens ideias, queres dinheiro, mas tens de justificar o teu dinheiro. Até, atualmente, estive numa conferência em que alguém disse, dinheiro sempre há. Agora, nós temos que saber justificar o dinheiro. E a investigação é isto. Os financiadores têm que saber onde é que vai ser. Exato. É que ter essas equipas e também nós em Cabo Verde, a nível da investigação, ainda picamos um bocadinho porque não conseguimos juntar instituições. As universidades são uma parte do ensino, conseguem alguma colaboração internacional, mas ainda não existe aqui sinergias entre as universidades e as outras instituições. Isso é preciso criar, mas também é preciso, sobretudo, capacitar recursos humanos. Como disse, já temos alguns colegas doutores que podem muito bem trazer, liderar pesquisas, mas ainda a nível da base nós temos, exemplo, várias áreas. Digo aqui, exemplo, na área de entomologia, não temos pessoas... nós precisamos, exemplo, mestres em entomologia médica, temos muito pouca gente, pessoas com experiência, mas ainda não temos, e as próprias universidades também no sentido de criar informações específicas à nossa realidade. Exemplo, forma-se, quando digo aqui entomologia, tanto a nível mestrados, mas formações profissionais na área de entomologia, porque eu numa delegacia de saúde em São Vicente não preciso de um mestre em entomologia para fazer o trabalho de terreno, eu preciso de alguém com alguma formação. Temos colegas com muita prática, mas é preciso ter esse capacity building no país, porque uma pessoa que está no laboratório, um PI, precisa de suporte de base. E em várias áreas nós não temos essa... E sobretudo nos últimos anos aqui, com a saída do país, todo mundo está a deixar o país, estamos a perder muita gente com alguma capacidade. Um dos grandes problemas nós temos, assim, todos os cérebros, digamos assim, e depois quando é que vamos conseguir manter... E esta é outra questão, porque a nível da investigação, é aqui que se calhar entra o papel da legislação, porque se tivermos uma legislação bem clara que diz a pessoa com licenciatura, com mestrado, com doutoramento, quer fazer investigação, vai ter isto, mais aquilo, criando isto também com uma certa sensibilidade de que há muita gente, há muito cérebro fora do país, porque lá fora existem melhores condições, lá fora existem opções atrativas, as pessoas vão, é preciso também que em Cabo Verde pensar nisto. Como é que eu vou ter uma legislação para um investigador, mas uma legislação que seja atrativa? Porque eu não posso ter um investigador, uma pessoa que já fez doutoramento, mas que vai trabalhar para a função pública e vai entrar com um salário base. Aqui entra a questão que eu coloco aqui. Qual é a visão que o Adilson tem nesse momento da ciência em Cabo Verde? É assim, acho que nós já estamos a fazer muita coisa, há muita ciência no país. Nós precisamos divulgar mais a nossa ciência. Aquilo que eu digo, por exemplo, digo aqui da experiência que eu tenho, nós na saúde faz muita coisa. Há muitos dados, há muita informação. Como é que nós vamos transformar essas informações em ciência? Colocá-la lá fora. Exemplo, aqui no CCS, nós temos muita informação sobre as questões do VIH/SIDA no país. Há vários estudos, mas nós temos os relatórios que estão aqui. E esses relatórios não são de todo divulgados a nível científico, ou seja, são relatórios que nós usamos para as tomadas de decisões, são estudos que nós vamos fazendo para acompanhar as pessoas que vivem com VIH, as populações mais críticas, mas como é que nós podemos transformar isso em ciência? As evidências que nós temos, precisamos trabalhar isto. É aqui que eu digo que deveria haver mais esta sinergia entre as instituições que produzem dados e alguém que faça a ciência. Se nós tivéssemos, suponhamos, alguma colaboração com uma instituição que fosse capaz de pegar esses dados, publicá-los, transformá-los em evidências, seria aqui interessante. Se a pessoa quer dedicar como investigador, tem que estar livre, tem que ter tempo para pensar, para refletir, para analisar, para tomar decisão.
para correr atrás dos financiamentos, orientar estudantes, criar aqui essa sinergia, mas Produzir ciência, na verdade. produzir, publicar, e publicar não é de todo muito difícil. Publicar um artigo científico, para quem já começou, torna-se rápido, mas é preciso ter tempo, porque a própria submissão do artigo, a recepção das críticas, das perguntas, muitas vezes leva aqui dias. Todo o blibli para seguir a revista, como é que ela quer e tudo. Exatamente, seguir as normas da revista, mas também do próprio revisor, que muitas vezes recebe um artigo, mas depois vem com a sua visão mais pessoal. Eu acho que deveria ser assim, deveria ser assado, mas sou eu o autor, eu que estou a publicar, está a ver. Isso leva o seu tempo. E qual é o papel das universidades aqui? Aqui que eu digo, a universidade teria aqui alguns papéis no sentido de, primeiro, ter esta intersectorialidade com as instituições que produzem evidências. Exemplo, suponhamos, nós podíamos ter aqui colaboradores da própria universidade que viria cá e a gente estaria a trabalhar isso. É preciso despertar também o interesse do próprio professor universitário, ter o interesse numa área específica, ter esta capacidade de especialização, trazer estudantes para trabalhar connosco, ir buscar estagiários para vir cá aprender a fazer, porque nós também temos essa deficiência muitas vezes nas instituições, em que a pessoa está cá, faz o seu trabalho, mas imagina, eu vou embora, quem é que vem? Quem é que vai assumir isto? Nós não preparamos terreno, e as próprias universidades também, aquilo que eu disse no início, que é estudar o mercado para essas áreas específicas que nós temos deficiência. Exemplo, nos últimos anos criou-se aqui, tanto no UniCV como no UniPG, os mestrados em saúde pública. Mas tem sido a saúde pública senso lato, muito, portanto, geral. Mas dentro da saúde pública nós podíamos criar especialidades. A parte da monitoria e avaliação, a parte de gestão de programas, a parte da epidemiologia, a parte da... Existem várias áreas dentro da própria saúde pública que poderiam ser específicas e dar-se-ia mais oportunidade às pessoas, mas também ao próprio mercado cabo-verdiano de criar aqui outras áreas e que são áreas muito específicas para a questão da própria investigação. Aqui falta também, temos esta carência a nível das próprias universidades, e aqui também que entra este papel da investigação, que é um professor universitário não é só aquele que vai lá dar aulas, mas é aquele que desperta o interesse no aluno. Eu sou aluno, eu quero trabalhar com este professor, eu quero aprender com ele, porque eu sei que ele faz um trabalho que me interessa. E acho que nós em Cabo Verde ainda isso nos falta muito. Por exemplo, para um jovem que quer ser investigador, quer seguir a área da ciência, o que é que o Adilson poderia dizer para ele? É assim, aquilo que eu digo, sempre é possível. Sempre é possível. Uma pessoa pode chegar lá onde quiser. O essencial é decidir aquilo que eu quero ser. É decidir aquilo que eu quero ser. E andar com os pés assentos no chão, porque muitas vezes temos frustrações, eu queria aquilo, mas eu não consegui, eu queria o A, mas não consigo o A, aí o B não me serve e tampouco o C, não me satisfaz. Eu posso não ter o A, mas claro, eu posso ter um B que é o próximo do A. Olha, isso eu queria medicina, mas não... Eu queria medicina, o meu grande sonho era ser médico, mas eu consegui fazer biologia, e biologia é saúde, depois mestrado em saúde pública, doutoramento em saúde pública, sou um especialista em saúde pública e consigo aqui dar uma contribuição enorme ao país naquilo que são as questões da saúde pública, mesmo não sendo médico. Então o segredo seria? Correr atrás, eu costumo até dizer, é nunca perder de vista o ponto de partida, é saber que podemos traçar o A, mas se o A não for conseguido, existe sempre o B, e muitas vezes o B pode me satisfazer, é tentar encontrar no B a realização pessoal e a felicidade daquilo que eu tenho que fazer, é descobrir no B a vocação para aquilo que eu vou fazer, é fazer com sensatez, é fazer com sensibilidade e com humildade, sobretudo. Também estar sempre atento às oportunidades, há muitos calls que vão aparecendo, basta a pessoa enviar um sumário, um abstrato, depois é selecionada, vai, participa, vai conhecendo, e isto ajuda bastante. Ajuda bastante porque vais tendo ideias, vais descobrindo as oportunidades e vais conhecendo pessoas que já estão nisso há vários anos. Aquelas pessoas que uma pessoa vê o currículo e diz claro. queria aprender algo com esta pessoa, com este professor, queria fazer um artigo com ele, queria trabalhar com ele. E muitas vezes as pessoas são bastante abertas e disponíveis.
Às vezes nós temos o medo de chegar, de aproximar, mas aquilo que eu vejo pela minha experiência, esses grandes de cabelos brancos e carecas e que já têm um nome, são bastante disponíveis e estão muito abertos a parcerias e colaborações. Nós agradecemos ao Odysseus pelo ter disponibilizado, aprendemos muito, acreditamos que existem muitos jovens que, ao ouvir essa conversa, vão querer chegar ao Odysseus. Eu tenho acompanhado o Odysseus no trabalho do Odysseus e uau, esse rapaz trabalha fenomenal, parabéns e obrigado por ter feito por Cabo Verde. Obrigado por dar essa oportunidade ao Ciência falar contigo e conhecer o Odysseus. Por ti que és jovem e quer seguir a ciência, venha connosco conhecer pessoas como o Odysseus e nunca esqueça, a ciência, o caminho é longo, mas é feito por nós, por cada passo. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado, Fred. Obrigado, fica fenomenal.